Intervalo de descanso menor pode ter o mesmo resultado em hipertrofia do que descansar mais. É isso que a gente vai entender nesse estudo que mostrou um pouco disso, tá? Já vou cantar a bola, mostrou um resultado muito parecido. E por que será que ele mostrou um resultado parecido? Vamos entrar um pouco mais nessa discussão, porque é o seguinte, hoje, né, uma tendência nas redes sociais pensar que descansar mais sempre vai ser melhor para hipertrofia. Tem uma vertente de conteúdo falando muito sobre isso, né? Mas nós temos esse estudo aqui que mostrou um resultado um pouco diferente. E no final, eu vou concluir aqui a minha visão sobre isso, inclusive traçando uma relação com outras meta-análises que nós temos. Por exemplo, tem uma recente do Schoenfeld mostrando talvez vantagem do intervalo de descanso mais longo para hipertrofia. Por que, que tem essa diferença nos dados, né? Por que, que umas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, a gente vai concluir isso. Mas como o objetivo aqui é sempre ser, né, direto ao ponto, então vamos lá. Nesse estudo aqui, nós tivemos 28 indivíduos, então nós tivemos 28 indivíduos participando, e esses 28 indivíduos, aqui 28 indivíduos, 10 homens e, desculpa, 18 homens e 10 mulheres, eles eram destreinados. Então eles tinham ali um período de pelo menos 6 meses em que eles não tinham contato ali, né, com treinamento de força ou algo do tipo, tá? Então eram indivíduos destreinados, é importante a gente não extrapolar esse dado para indivíduos treinados. E eles foram divididos aqui em alguns grupos, mas o objetivo era comparar um maior intervalo de descanso, e esse maior intervalo de descanso era um descanso de 3 minutos aqui, com um menor intervalo de descanso, o descanso de 1 minuto, tanto na hipertrofia quanto na força. Esses indivíduos fizeram 10 semanas de treino, então foram 10 semanas de treino, em que eles treinavam 2 vezes na semana. E eles faziam o leg press 45 de forma unilateral. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre o protocolo de treinamento, tá? Eles mediram a hipertrofia aqui através, a área de secção transversa, né? Através de ressonância magnética de imagem, e eles mediram aqui aproximadamente 72 horas depois da última sessão de treino. Ele detalha isso daqui, né, nos procedimentos para eliminar o efeito de edema, tá, pessoal? Então, muitas das vezes, quando os caras vão medir hipertrofia, já expliquei isso anteriormente, né? Mas se você mede de forma muito próxima com a última sessão de treino, pode ter algum nível de interferência de edema, que é um inchaço na musculatura pelo acúmulo de fluido, e parte desse fluido surge a partir do processo inflamatório. Então você pode confundir, né, a hipertrofia com esse edema. Por isso que analisar algumas horas, alguns dias até depois, pode ser algo coerente. Foi o que eles fizeram através de ressonância magnética de imagem, que é um método bem validado, ok? Muito bem. Os indivíduos, eles tiveram cada uma das pernas, então veja bem, eles tiveram, cada indivíduo tem 2 pernas, né? Eles tiveram cada uma das pernas divididas aleatoriamente em 4 possibilidades. Vê, ó, me acompanha para vocês não se perderem. Eram 4 possibilidades. Então eles tinham 2 pernas que poderiam cair aqui em 4 possibilidades, 4 grupos. Quais eram esses 4 grupos? Grupo 1, simples, o grupo que fazia o intervalo longo, esse grupo A aqui, que era o intervalo longo, fazia 3 minutos aqui de descanso entre as séries. A outra possibilidade é que a perna realizasse um intervalo curto, ou seja, o intervalo curto é um intervalo de 1 minuto. Agora entram as 2 últimas possibilidades, essas daqui são interessantes. Era a perna que poderia cair com um intervalo longo, só que ela realizava o mesmo volume de treinamento do intervalo curto, tá? Então, ela realizava o mesmo volume de treinamento em que o intervalo curto era feito. O que é volume de treinamento? Como assim realizava o mesmo volume de o volume utilizado aqui era o volume load. O volume load, lembrem-se, né? O que é volume load? A multiplicação entre a quantidade de séries que você fez, a quantidade de repetições que você fez e o peso movido. Então, quando você multiplica esses fatores aqui no exercício, quantidade de séries que você fez no exercício, quantidade de repetições que fez em cada série e o peso que você utilizou, você chega no volume load.
Então, uma das pernas, voltando, fazia o intervalo longo, né? A outra possibilidade era que fizesse só um intervalo curto. A terceira possibilidade era que fizesse o intervalo longo, só que com o volume load equalizado em relação ao intervalo curto. E a última possibilidade era o contrário, era fazer um intervalo curto com o volume load equalizado em relação a o intervalo longo, tá? E aí vai ficar um pouco mais claro quando eu for mostrar para vocês basicamente o procedimento, mas só para você entender de forma bem superficial. Suponhamos lá que eu utilizei maiores intervalos, ok? Para uma perna. O que se espera com essa perna com maior intervalo? Que eu vou conseguir performar melhor com essa perna se eu utilizar um maior intervalo de descanso. Então eu vou conseguir fazer um pouco mais de repetições, eu vou aumentar o meu volume de treinamento se eu fizer o intervalo longo, certo? É isso que se espera. Muito bem. Quem fazia um intervalo curto, a perna que fazia um intervalo curto, mas com o volume igual ao intervalo longo, como que chegava nesse volume igual? Bom, se a perna que vai fazer um intervalo curto, que é um intervalo menor, né, vai conseguir performar menos, você concorda comigo que ela consegue fazer o mesmo volume da perna que vai fazer o intervalo longo. A única coisa é que essa perna que fez o intervalo curto talvez precise fazer mais séries para chegar no mesmo volume que a perna de intervalo longo fez, certo? Entendeu? Então é possível você fazer um intervalo de descanso curto e equalizar o volume em relação ao intervalo de descanso longo. A única questão é que talvez o intervalo de descanso curto vai precisar fazer mais séries, já que em cada uma das séries você vai conseguir fazer com menor performance, fazendo menos repetições. Entendeu? Então foi assim que eles equalizaram basicamente. Muito bem, então tiveram aqui os procedimentos, né, que eles explicam em relação a um RM e tudo mais. Aqui ele detalha um pouquinho mais sobre o treinamento de força. Então veja bem, como eu falei, eles fizeram 10 semanas de treinamento, 2 sessões em cada semana, e eles fizeram um leg press unilateral, até que o joelho atingisse ali 90 graus, tá? Então mais ou menos foi esse padrão. Só que eles fizeram 3 séries. Então, na mesma sessão de treino, você fazia 3 séries de leg press unilateral em cada, né? A ideia era que fizesse 3 séries na condição de menor intervalo de descanso, 3 séries na condição de maior intervalo de descanso, e aí, naquela condição em que você equalizava o volume load, né? Aí você talvez precisaria fazer mais ou menos séries para conseguir equalizar o volume load, beleza? Muito bem. Todas as séries aqui foram realizadas com 80% de um RM. Então o grupo que fez menos intervalo de descanso ou o grupo que fez mais intervalo de descanso utilizou 80% de um RM. 80% de um RM é 80% de uma repetição máxima, tá? Então imagina que você consegue fazer uma repetição máxima no leg press com 100 quilos. 80% de um RM seria 80 quilos, né, para você utilizar. E todas as séries foram levadas até a falha concêntrica. Então, isso é um ponto importante, ok? Muito bem. O que eles descobriram aqui nos resultados? Olha que coisa interessante. Vamos para os resultados aqui. Não teve diferença em força. Se espera que o grupo que utilize maior intervalo de descanso otimize a força, né? Tem estudo mostrando isso, que quando você utiliza maior intervalo de descanso, sua força vai, ó, subir. Mas aqui não teve diferença. Olha ali o RM do leg press. O RM do leg press aqui nessa figura 2A foi muito similar, pré e pós. Todos os grupos treinando com intervalo maior, intervalo menor, teve o mesmo resultado, né? E aí quando a gente vai olhar a diferença absoluta no RM também, o dado é muito próximo aqui entre todos os grupos. Agora, que é esse gráfico B aqui que nos importa, quando a gente vai olhar a diferença absoluta que nós temos na área de secção transversa do quadríceps, do ponto médio ali do quadríceps que foi medido pela ressonância magnética, o que a gente percebe? Que o grupo que fez maior intervalo de descanso, esse LI aqui, ó, que é long interval,
ok? Então, o grupo que fez o maior intervalo de descanso teve um resultado muito otimizado. Agora, o grupo que fez o intervalo... Desculpa, pessoal, minha garganta é ruim. O grupo que fez o intervalo de descanso curto, mas equalizou o volume em relação ao intervalo de descanso longo, que é esse grupo aqui, ó, teve o resultado igual. Então esses dois grupos aqui, ó, tanto o intervalo longo quanto o intervalo curto, em que o volume foi equalizado em relação ao intervalo longo, o resultado foi exatamente o mesmo. Não teve diferença aqui em hipertrofia. Agora, quem só fez o intervalo curto, ou quem fez o intervalo longo e equalizou o volume em relação ao intervalo curto, teve o resultado inferior. Por que que isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha por que que isso daqui aconteceu. Quando a gente vem aqui para esses dados de volume de treinamento, olha que coisa interessantíssima. Vou tossir aqui agora um pouco, hein? Desculpem, pessoal. A gripe aqui essa semana, senhor da glória. Nem vou colocar corte nisso daqui, que é ao vivo e a cores, hein? Pra vocês verem qual que é a realidade. Mas, nós tivemos aqui, então, um volume de treino maior. O volume foi maior para quem fez o intervalo mais longo e para quem conseguiu equalizar o volume mesmo fazendo o intervalo curto. Então, quando a gente vai analisar o volume aqui, ó, dê uma olhada, ó. Quem fez o intervalo longo, que é esse daqui, ó, né, de 133,614, né, e aí tem o desvio padrão, né, e 133,648, isso daqui é um intervalo longo, né, e o intervalo curto, só que com o volume equalizado em relação ao intervalo longo. Foi esse o volume comprido. Agora, quem fez o intervalo curto e o intervalo longo com o mesmo volume do intervalo curto, perceba como o volume foi menor. Traduzindo isso daqui para vocês, quem fez o intervalo longo teve um maior volume de treino, mas é lógico que isso vai acontecer. Por que quem fez o intervalo longo tem um maior volume de treino? Porque se você descansa mais com a mesma carga equalizada, que é 80% de uma repetição máxima, você vai conseguir fazer mais repetições, que foi exatamente o que foi observado aqui, ó. Quem fez o intervalo longo, que é esse LI, aqui ó, acompanha comigo que tá em amarelo, fez 3 séries e a média de repetições foi 16 repetições, quem fez o intervalo longo. Agora, quem fez aqui o intervalo curto, que é esse SI, fez 3 séries também, só que fez uma média de 9,8 repetições. Então quem fez o intervalo curto fez um volume menor de repetições para uma mesma carga relativa. E isso pode impactar a hipertrofia. Se você cumpre menor volume de treino, isso pode impactar a hipertrofia. Por isso que quem fez o intervalo de descanso mais longo obteve um resultado muito bom em hipertrofia, porque conseguiu acumular mais volume de treino. Essa é uma das grandes explicações que nós temos. Se você faz um intervalo longo, você consegue acumular mais volume de treino. É por isso que as grandes meta-análises que nós temos, elas mostram um benefício em relação ao intervalo longo. Muito desse resultado acontece porque você, quando descansa mais, consegue fazer mais repetições, performar mais na série, acumular mais volume. Agora, esse estudo está mostrando algo muito interessante, que é, beleza, se eu fiz um intervalo longo, eu vou ter um excelente resultado, que é exatamente isso daqui que a gente está vendo, né? Esse LI aqui, eu vou ter um excelente resultado. Mas se eu fizer um intervalo curto e eu conseguir equalizar o volume em relação ao intervalo longo, como que se equaliza o volume? Fazendo mais séries. Quer um exemplo? Aqui está descrito. Ó, acompanha comigo. Quem fez o intervalo longo, que é o LI aqui, fez 3 séries, certo? Com uma média de 16,1 repetições. Muito bem. Agora, quem fez o intervalo curto, que é esse SI aqui, mas com volume equalizado em relação ao intervalo longo, para conseguir fazer o mesmo volume, precisou fazer 4,5 séries, com uma média de 11,6 repetições. Então, vejam bem,
você consegue equiparar o volume. Só que se você descansar mais, você vai precisar de menos séries. Se você descansar menos, o que vai acontecer? Você vai precisar de mais séries para ter um volume parecido. Então, nesse estudo, eles encontraram que você consegue, tanto com intervalo longo quanto com intervalo curto, ter o mesmo nível de hipertrofia desde que o volume seja parecido. Se você conseguir equalizar o volume, essa diferença entre o intervalo de descanso, né, essa vantagem do intervalo de descanso longo em relação ao intervalo de descanso curto, ela desaparece. É exatamente isso que eles encontraram para esse público, a gente não pode extrapolar, tá? Para esse público, para essas condições, para esse músculo, para essa medida. É importante não extrapolar. Mas aqui é um indício de que se você equalizar o volume, o nível de resultado pode ser o mesmo em hipertrofia. Agora, aí a gente vai precisar começar a pensar, né? Bom, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Se eu descanso menos, eu posso ter um treino que é um pouco mais rápido. Por outro lado, eu vou ter que fazer mais séries. O que é melhor para o meu aluno? O que se encaixa melhor para o meu aluno? Você aí, né, que está prescrevendo o protocolo de treinamento, você vai precisar pensar nisso. Então, eu quero desmistificar aqui um pouco essa questão de não, sempre intervalo maior, que é melhor, e tudo mais. Calma lá, não é assim, né? Ah, tudo bem, intervalo de descanso menor pode gerar uma maior percepção subjetiva de esforço, mas e daí? Pode ser que o cara prefira isso, pode ser que o cara tolere essa percepção subjetiva de esforço melhor, ele lide melhor com a fadiga nesse aspecto, tá? Não é isso que vai ditar que ele vai ter menos resultado se ele conseguir equalizar o volume, né, nessas condições aqui. Ok? Aqui eles vão debater depois na discussão, né? Por que os resultados em força foram os mesmos? Porque se espera que o resultado fosse maior para o intervalo longo, né? Só que eles diz, o argumento deles é que, bom, tudo bem, a gente variou o intervalo, mas mesmo com intervalo curto, ainda assim uma margem, um percentual alto de carga foi utilizado, que todos os grupos utilizaram ali 80% de uma repetição máxima. E eles citam isso como tendo uma maior relevância, um maior impacto para a força, você utilizar uma carga alta, mesmo que no intervalo longo, ok, você vai utilizar uma carga alta no intervalo curto. Só que você vai conseguir fazer menos repetições para essa carga alta. Mesmo que isso aconteça, mesmo que você decaia em volume de treinamento, mesmo que você diminua em relação à quantidade de repetições, você utilizar uma carga relativa mais alta em todos os grupos, segundo a lógica deles, fez com que o nível de força fosse similar. Se eu concordo com isso, bom, aí eu já acho que faltam dados, né? Porque a gente tem outros estudos mostrando algo um pouco diferente, muitas das vezes. Talvez a gente precise de mais estudos aqui para bater o martelo que vai dar na mesma. Ainda eu, Felipe, ainda acredito que intervalo de descanso maior para a força tem uma relevância mais importante, tá? Agora, para hipertrofia, é importante que a gente reflita. Bom, será que essa lógica de sempre intervalo mais longo é só o que funciona? Funciona pra caramba. Só que qual é a vantagem? De acumular principalmente mais volume de treinamento. Né? Se a gente consegue acumular o mesmo volume com um intervalo de descanso talvez um pouco menor, talvez a gente consiga um nível de resultado muito similar. Beleza? Então, ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo de estudos para treinadores. Então, se você é treinador e quer aprender a prescrever melhor, embasado, e com isso, obviamente, você vai conseguir se posicionar melhor em redes sociais, se posicionar melhor frente aos seus colegas e aos seus alunos, e com isso adquirir mais aluno, é importante que você participe desses debates que tem no nosso grupo. Então, vou deixar aqui o link para você, né? E todos os outros links que podem te interessar de alguma forma. Dê uma olhadinha aqui nos comentários e sempre, você aí que é treinador, o grupo é para treinadores, tá? Você aí que é treinador, ajudem a divulgar o grupo. Manda pro seu amigo que é treinador também que quer aprender, não paga nada, o grupo é gratuito. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.